volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense de 2007, chamado Nobel Sun. Alerta de spoilers a seguir. Berkeley Michelson está trabalhando em sua tese na universidade e aproveita os lanches grátis, já que o seu pai lhe dá uma mesada miserável. Enquanto isso, seu pai, Eli, um professor de química, está tendo intimidades com a sua aluna Beth, no seu escritório. Depois do encontro, a garota reclama da sua nota baixa e vai embora. Na delegacia, a esposa de Eli, Sarah, uma psiquiatra forense, dá uma palestra para os policiais e o detetive Max está presente. Em outro lugar, Tadeu James, um autodidata, está em casa cronometrando seu tempo enquanto monta algo. Em seguida, o professor recebe um telefonema o informando de que ganhou o prêmio Nobel. Enquanto ele comemora, seu filho fica chocado com a notícia. Durante o jantar de comemoração na universidade, Tadeu fica à espreita. De repente, Beth aparece declarando seu amor por Eli, e enquanto o professor a acompanha até a saída, ela exige uma nota mais alta, ameaçando manchar a reputação dele. Então ele concorda antes de voltar para a festa. Mais tarde, Eli faz o seu discurso, elogiando o fato de Sarah ter suportado as suas excentricidades, mas faz críticas sobre a busca do filho por estudar canibalismo e games, em vez de seguir os seus passos. Por causa disso, Berkeley se desculpa e sai para assistir a uma leitura de poesia. Então, Sarah o lembra de estar em casa a tempo de pegar o voo para Estocolmo para o prêmio Nobel. Berkeley então vai até a livraria para a leitura de poesia. Sem que ele saiba, Tadeu também está lá. Depois que sua crush, Ciri, termina a poesia, Berkeley se aproxima dela e se apresenta como um candidato a PhD. Quando saem, Berkeley descobre que a sua bicicleta foi roubada, então Ciri lhe oferece uma carona para casa. No carro dela, Berkeley vê uma máscara de saco de papel que ele coloca. Ciri dirige até um caixa eletrônico, onde Berkeley vai ver o saldo da sua conta usando a máscara. Depois ela o convida para ir à sua casa, onde eles fazem amor sob as estrelas. De manhã, Berkeley ainda não chegou em casa, então ele insiste em sair sem ele. Sem escolha, Sarah confia as passagens de avião do filho a George Kastner, o inquilino do apartamento. Enquanto isso, Berkeley acorda e se veste às pressas. Ele pega $20 da mesa e deixa um bilhete para Ciri. Sem conseguir encontrar seus sapatos, ele corre descalço e entra apressadamente em um táxi. Então ele chega em casa, mas não encontra ninguém. Nesse momento, Tadeu o nocauteia e momentos depois, ele liga, expressando desdém pelo comportamento do filho. Ao ouvir Eli, Tadeu descarrega sua raiva em Berkeley. Do lado de fora, George espera que Berkeley o leve ao aeroporto. Quando George desiste de esperar, Tadeu coloca o refém dentro do seu Mini Cooper vermelho, desconecta o telefone e vai embora. No aeroporto, Sarah tenta ligar para casa, mas não consegue. Então Annalea, sua guia sueca, os incentiva a embarcar no avião. Por fim, Berkeley se vê algemado, enquanto seu raptor está ocupado, desmontando e remontando um carro. Mais tarde, ele encontra Tadeu usando um uniforme de atacante. O sequestrador então liga para a família de Eli e dá uma surra em Berkeley para silenciá-lo. Em Estocolmo, os pais recebem a ligação de Tadeu. A voz disfarçada exige 2 milhões em troca do seu filho, mas ele supõe que seja Berkeley, então ordena que ele voe para a Suécia imediatamente. Tadeu não consegue acreditar que um pai trataria seu filho dessa forma. Então o sequestrador considera cortar o polegar de Berkeley para provar, mas o prisioneiro implora para falar com seu pai para convencê-lo. O sequestrador concorda. Eli então recebe a ligação e Berkeley informa que foi sequestrado. É quando seu pai ouve os sinos da igreja. No entanto, seu pai está preocupado apenas com a cerimônia de premiação e ordena novamente que ele embarque em outro voo imediatamente antes de desligar. Em seguida, ele garante à esposa que o filho está a caminho, e Berkeley lamenta que o prêmio Nobel tenha piorado o comportamento de seu pai. O sequestrador diz que o professor não merece o prêmio, pois a ideia da pesquisa foi roubada de Harriman James, pai de Tadeu. O homem então revela fotos de Eli com outras mulheres, incluindo a esposa de Harriman, que logo engravidou. Ele explica que Harriman foi quem teve a ideia que rendeu a Eli o prêmio Nobel e mostra as anotações do seu pai como prova. Berkeley percebe que o pai biológico do seu sequestrador é Eli, então quando seu meio-irmão pega uma faca, ele se oferece para colaborar com o esquema do sequestro. Naquela noite, Eli recebe formalmente o seu prêmio Nobel, mas as comemorações são interrompidas quando eles descobrem um pacote contendo um polegar decepado, uma fotografia de Berkeley e uma exigência de $2 milhões. Os pais voltam para casa às pressas
e Max é informado da situação. O detetive vai até lá e informa que a análise do polegar vai levar algum tempo. Enquanto isso, George é questionado sobre o desaparecimento de Berkeley. Quando Max e os pais chegam à casa, um policial informa que a busca nas igrejas com base nos sinos que ele ouviu não deram em nada. Sarah menciona que Berkeley foi até a livraria para se encontrar com uma garota, então Max registra isso como uma pista. A polícia então instala equipamentos na residência, na esperança de rastrear a ligação. Naquela noite, Sarah não consegue dormir, então Max faz um lanche para ela. Eles desviam o assunto para o sequestro, e Max acha que o polegar pode não pertencer a Berkeley. Surpreendentemente, Sarah espera que seja do seu filho, pois isso significa que o sequestrador é descuidado e mais fácil de ser pego. No dia seguinte, Max vai até a livraria e fala com o gerente, que confirma que Berkeley estava com Ciri naquela noite. Clifford também aponta uma bicicleta abandonada do lado de fora da livraria, que ele acredita pertencer ao prisioneiro. Naquela noite, Tadeu finalmente faz a ligação. Sarah é instruída a colocar 2 milhões no porta-malas do Mini Cooper vermelho do shopping até a manhã de domingo. Em seguida, ela é instruída a voltar para casa e aguardar. Então ela pede uma prova de vida e Berkeley, agora conspirando com Tadeu, faz uma voz tensa para sua mãe. Após o término da ligação, os policiais anunciam que conseguiram rastrear a chamada. 2 dias antes, Tadeu revelou que havia enviado o polegar decepado de outra pessoa. Ele diz que isso foi necessário para chamar a atenção e explica que tinha tudo planejado. Após a ligação, a polícia invade a casa errada, desviando o foco do shopping, como Tadeu havia planejado. Durante esse período, o shopping recebe uma remessa inesperada, mas a equipe de construção a ignora durante o fim de semana. No domingo de manhã, Tadeu usa a entrada de funcionários do shopping mais de 1 hora antes da entrega. Isso permite que ele se dirija ao canteiro de obras e monte novamente outro Mini Cooper, cujas peças estavam na remessa. No estacionamento, ele hesita em entregar o dinheiro do prêmio Nobel, então Sarah o pega, afirmando que a segurança do seu filho está em primeiro lugar. No horário de abertura, Berkeley entra no shopping disfarçado em meio à multidão que aguarda o sorteio de Natal. Momentos depois, Sarah coloca a mala no porta-malas. Vendo isso, Berkeley coloca suas habilidades de videogame em prática e controla o Mini Cooper. Enquanto isso, a montagem de Tadeu no canteiro de obras está atrasada. Então ele recorre à colagem com fita adesiva das peças restantes. Os policiais perseguem o carro sem motorista pelo shopping. Depois que o Mini Cooper bate no canteiro de obras, Berkeley muda o seu controle para o carro recém-montado. O novo veículo passa pelo outro lado, chamando a atenção dos policiais, enquanto o veículo com o dinheiro permanece. Tadeu recupera o dinheiro, o transfere para um saco de lixo e o joga em uma calha. Depois disso, o mentor troca de uniforme e sai por outra loja para receber a sua recompensa. Berkeley também sai enquanto a polícia cerca o carro. Os irmãos logo dirigem disfarçados para uma lanchonete, guardando o dinheiro em um dos armários. Berkeley engole a chave para escondê-la das autoridades e eles retornam ao seu esconderijo. Quando Berkeley volta a vestir as suas roupas, Tadeu o ataca para fazer com que o sequestro pareça real. Na casa da família, a notícia do sequestro se espalha, fazendo com que os repórteres se reúnam do lado de fora. Quando o telefone toca, todos se apressam esperando que os sequestradores entrem em contato, mas é um repórter. Irritada, Sarah aponta sua arma para o repórter, fazendo com que a mídia se disperse. Por fim, Tadeu liga e Berkeley se reúne com seus pais. Durante a viagem de volta para casa, ele percebe que o seu filho ainda tem os 2 polegares, o que o faz questionar de quem é o polegar que eles receberam. Mais tarde, enquanto Berkeley está deitado, Max o interroga, embora ele permaneça vago sobre os seus sequestradores. O detetive então pergunta se Ciri está envolvida, mas Berkeley afirma que não, dizendo ao detetive para mantê-la fora disso. Então ele conta que foi sequestrado dentro de casa. Tarde da noite, Berkeley assiste TV e vê a entrevista de Will Cavallari sobre seu polegar ter sido cortado por alguém usando uma máscara de saco de papel no caixa eletrônico. Will descreve a máscara como idêntica àquela que Ciri fez Berkeley usar. No dia seguinte, Max visita Ciri para ouvir a sua história. Ela explica que ofereceu uma carona a Berkeley depois que a sua bicicleta foi roubada, mas ele pegou um táxi para casa no dia seguinte, apesar de dizer que não tinha dinheiro. Antes de sair do apartamento dela, o detetive pega discretamente uma das obras de arte de Ciri, que depois mostra a Sarah. O trabalho da mulher faz com que a psiquiatra forense reflita se ela estava envolvida no sequestro. Max então entrevista George, que confirma que não ouviu nenhum sinal de luta dentro da casa. Enquanto isso, Berkeley está verificando se a chave saiu do seu corpo
quando Max bate na porta. O detetive revela que a sua bicicleta está na garagem depois de tê-la encontrado do lado de fora da livraria, apesar do jovem insistir que ela foi roubada. No dia seguinte, Berkeley está no parque, enquanto a perícia faz uma busca na casa deles, onde os restos de uma máscara de saco de papel são descobertos na lareira. Em outro lugar, Max questiona o taxista que levou Berkeley para casa. O motorista lembra que o passageiro parecia ansioso. Enquanto isso, Tadeu se aproxima de George e começa a listar os hospitais psiquiátricos em que o homem foi internado. No parque, Ciri se encontra com Berkeley, que não achava que ela viria. Ela expressa o seu desejo de estar com ele, mas revela que está com outra pessoa. Quando Berkeley volta para casa naquela noite, ele e a sua mãe descobrem que o inquilino tirou a própria vida. Dias depois, Sarah visita alguém interessado no apartamento da garagem. Para surpresa de Berkeley, o novo inquilino é Tadeu e a sua namorada Ciri. Naquela noite, os Michaelsons convidam seus novos inquilinos para jantar, e ele fica impressionado com o conhecimento de Tadeu sobre química. Isso irrita Berkeley, ainda mais quando seu pai o compara a Tadeu. Depois do jantar, Sarah vê Berkeley entrando no apartamento da garagem. Lá dentro, Berkeley reclama que isso não fazia parte do plano, mas Tadeu aproveita a atenção de Eli, dizendo que um filho deve deixar o seu pai orgulhoso. Ao ouvir isso, Berkeley sai, percebendo que o verdadeiro motivo do homem é se inserir na sua família. Enquanto isso, em casa, Max assiste às imagens do caixa eletrônico, onde Will foi atacado. Lá ele encontra alguém usando uma máscara de saco de papel, enquanto uma mulher chama a pessoa de Berkeley. Na filmagem seguinte, Max vê o ataque de Will por alguém usando a mesma máscara. No dia seguinte, Max chega para relatar a filmagem. Berkeley esclarece que a sua conta não tinha dinheiro, então ele pediu $20 emprestado a Ciri para o táxi e deixou um bilhete para ela. No entanto, o detetive observa que Ciri não mencionou o bilhete. Max continua dizendo que Will foi atacado no caixa eletrônico na mesma noite e que o agressor usava uma máscara. Fragmentos da mesma máscara com traços de sangue de Will foram encontrados na lareira, e os sapatos de Berkeley foram encontrados escondidos no fundo do seu armário, que também tinha traços de sangue de Will. Berkeley está perplexo porque voltou para casa descalço depois de deixar o apartamento de Ciri. Mas o detetive duvida dele, achando que o jovem encenou seu próprio sequestro. Depois que Max vai embora, Sarah tem uma conversa séria com seu filho. Naquela tarde, Berkeley invade o apartamento da garagem, expressando a sua frustração por ter perdido Ciri. Tadeu se aproxima de Sarah depois disso, relatando a intrusão de Berkeley. Sarah garante a ele que conversará com o filho e pede a sua ajuda. Mais tarde, a psiquiatra forense faz com que as impressões digitais do copo sejam verificadas no banco de dados criminal. Naquela noite, Berkeley descobre cheques antigos, emitidos em nome de Glynis Janes e assinados pelo seu pai. Nesse momento, Sarah chega e informa que há 3 anos, Ciri fugiu de uma clínica psiquiatra, onde estava internada com Tadeu. Os registros também mostram que eles eram amigos da família James. No dia seguinte, Sarah afirma que estará a serviço do FBI durante o fim de semana. Mais tarde, Max conversa com Tadeu, avisando que Berkeley é enganosamente perigoso e sugere levar Ciri embora para a segurança dela. Ao ouvir isso, o homem se dirige ao apartamento de Ciri, mas o encontra cheio de sangue. Enquanto isso, Berkeley sequestra seu pai. Abalado, Tadeu volta para casa e descobre a chave do armário de Berkeley. Ele dirige até a lanchonete, mas descobre um envelope com um CD dentro do armário, em vez de dinheiro. O CD contém ameaças contra a vida de Ciri e do seu pai, exigindo um resgate de $1 milhão pela libertação de Eli. Em outro lugar, Eli se vê preso pelo seu filho, que o confronta sobre Harrison James. Berkeley revela que o caso do seu pai com sua esposa e o roubo da sua pesquisa acabaram levando Harriman a tirar a sua própria vida. Quando Berkeley mostra ao pai os cheques, ele insiste que eles eram uma forma de ajudar um amigo. Berkeley duvida disso, então revela as anotações de Harriman que ele obteve de Tadeu. Isso será prova suficiente para tirar o prêmio Nobel do seu pai, deixando Eli sem palavras. Quando Sarah chega em casa naquela noite, Tadeu mostra o CD com as ameaças de Berkeley. Então ela sugere ir à polícia, mas ele insiste que foi um blefe. Nesse momento, uma entrega chega para Tadeu, contendo o que parece ser o peito de uma mulher, provando que Berkeley não está blefando. De repente, Berkeley liga, dando instruções sobre onde entregar o resgate de $1 milhão. Tadeu cumpre tudo isso, mas quando sai do terminal de ônibus onde deixou o dinheiro, descobre que o seu carro sumiu. Tadeu então pega um táxi de volta para o seu apartamento, onde encontra o carro desaparecido. As sirenes soam de longe, então ele decide usar a bicicleta de Berkeley para fugir. Enquanto ele se esforça para tirar a bicicleta do suporte,
O peso do carro e seu esforço fazem com que o piso desabe, enterrando-o sob os destroços. No dia seguinte, Max recupera o dinheiro que Tadeu deixou. Enquanto isso, Berkeley mostra ao pai mais fotos do seu comportamento inadequado. Logo, Sarah aparece, anunciando seus planos de divórcio. Ele duvida disso, pois acredita que a esposa precisa do dinheiro, mas a mulher revela que tem um teste de DNA que prova a paternidade de Tadeu. Isso e as anotações de Harriman colocarão em dúvida o seu prêmio Nobel. Assim, Sarah ameaça o seu futuro ex para que ele se divorcie. Aceitando a derrota, o ganhador do prêmio Nobel atribui todo o esquema a Sarah, mas ela revela que a ideia foi de Berkeley. Isso permite que Berkeley prove ao pai que é esperto, talvez muito mais esperto que ele. Depois de usar com sucesso todos os truques de Tadeu contra ele, Sarah e Berkeley viajam para uma praia tropical. Momentos depois, Max aparece com o resgate de $1 milhão que ele entrega a Sarah. Os dois se beijam antes do detetive entregar as fitas de vigilância do shopping a Berkeley, que provam que ele foi cúmplice do sequestro. Berkeley revela que o sangue no apartamento de Ciri foi comprado online. Na verdade, Ciri está a salvo e de volta ao centro psiquiátrico. Logo, Berkeley publica sua tese sobre canibalismo e continua a vida na praia. Enquanto isso, Eli mantém seu cargo de professor e seu status de ganhador do prêmio Nobel, continuando a flertar com suas alunas atraentes. Assim, a problemática família alcança o seu próprio final feliz. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.